Ei pessoal, tudo bem com vocês? Estou acompanhando aí o desempenho de vocês, o avançar de vocês na disciplina, os conhecimentos, né, que vocês estão desenvolvendo ao longo da disciplina, dessas primeiras aulas. É realmente muito gratificante perceber que vocês estão se dedicando e conseguindo realmente absorver esses conhecimentos, né? Então a gente não pode parar, vamos continuar firmes e lembre-se sempre que estaremos sempre à disposição para auxiliá-los aí no processo de aprendizado. Na nossa aula 4, a gente vai falar de uma área mais técnica agora, né, da área de gestão de pessoas, uma área que é realmente, digamos assim, colocar a mão na massa. Até a terceira aula a gente falou muito sobre a interpretação, o entendimento do que é gestão de pessoas, do que é fazer gestão estratégica de pessoas. E a partir de agora a gente vai falar de ações práticas, de como que um gestor pode realmente atuar no seu dia a dia, né, como gestor do agronegócio, gestor ambiental, gestor de recursos humanos ou de processos gerenciais, de como vocês irão realmente aplicar esses conhecimentos, né, e auxiliar na empresa. Porque independente de se você for atuar ou não na área específica de gestão de pessoas, você em determinado momento vai ser cobrado por essa área para auxiliar. Digamos assim, um gestor do agronegócio que é o gestor de produção da empresa. Então ele tem ali, ele é responsável por conhecer o sistema produtivo, por reconhecer a importância que aquele sistema produtivo tem, quais são as melhores formas de se produzir e tudo mais. E, inevitavelmente, ele vai precisar de pessoas para desenvolver, né, as ações daquela área, daquele setor. Então, volta e meia, o responsável pela área de recursos humanos vai te convocar para falar, olha, preciso saber qual é o perfil de colaborador que você precisa para a sua área. Preciso saber quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que você precisa para a sua área. Então, se você não tiver o mínimo do conhecimento, você não vai saber definir, né? Então, você vai precisar definir, não, eu preciso de um profissional da área de técnico em agropecuária, porque ele vai trabalhar com hortaliças, e ele tem que ter conhecimento de tal tipo de cultura, de tal solo e tudo mais. Então, esses são os conhecimentos, ele já tem que ter uma experiência de tantos anos, e uma atitude é ser proativo, responsável e comprometido. Pronto, se você passou essas informações para o profissional de recursos humanos, que vai fazer o processo seletivo, você já é parte integrante do processo de recrutamento e seleção de novos profissionais para a organização. Então, isso é importante porque também vai facilitar a sua interpretação sobre problemas, conflitos que você tem na equipe, porque às vezes você não quer intensificar um conflito, então você precisa contratar um colaborador que seja mais integrador, que seja mais facilitador nesse processo de redução de conflitos. Então, tudo isso depende da sua sensibilidade e da sua visão dentro da área de gestão de pessoas. Então, assim, mesmo que você não se especialize na área de gestão estratégica de pessoas, você vai precisar de conhecimento da área de gestão de pessoas a todo tempo, dentro da organização, dentro de qualquer projeto, dentro de qualquer ação que você estiver desenvolvendo no mercado de trabalho. Então, aqui no recrutamento e seleção, nós temos os tipos de recrutamento, tanto o recrutamento interno quanto o recrutamento externo e o recrutamento misto. Primeiro, a gente vai entender os conceitos, né? Recrutamento. A fase recrutamento preciso encontrar os profissionais no mercado, preciso encontrá-los disponíveis dentro de um mercado, eu preciso realmente divulgar que existe uma vaga, um posto de trabalho na empresa que eu atuo. Vamos colocar aqui como o gestor de pessoas, enfim, dentro da organização. E aí eu preciso divulgar. Eu tenho uma vaga para nível de gerente, tenho uma série de especificidades, uma série de experiências que eu gostaria de encontrar nesse profissional. Não é fácil encontrar um bom gerente disponível no mercado. A minha faixa de salário ela é uma faixa de salário padrão, né, que está dentro da média do que o mercado pratica. Então, eu preciso ser criativo na hora de anunciar essa vaga, né, de pensar talvez outros benefícios para conseguir atrair bons profissionais para que eu tenha realmente um processo seletivo bem adequado e que atenda todas as necessidades de avaliação do desempenho de cada um desses candidatos. Então, a fase de recrutamento é justamente essa fase de divulgação, né, do processo seletivo e tudo mais. E aí aqui é muito importante saber quais os canais utilizar. Né? Então, se você tem lá uma empresa que tem 5 vagas disponíveis de técnico agrícola e tudo mais, eu preciso contratá-los dentro de um mês, assim, de um período de um mês.
A empresa ela tem uma perspectiva mais de uma contratação regional, ou seja, ela quer contratar mão de obra local. Então, eu tenho que saber todas essas informações, porque eu simplesmente não posso, por exemplo, disponibilizar essa informação num canal de TV ou num jornal de grande circulação, porque aí você vai receber milhares, centenas e milhares de currículos e isso vai complicar todo o seu processo seletivo. Então, quanto mais assertivo você for nesse processo de recrutamento, melhor. Então, você vai falar assim, não, a gente tem disponível no site da empresa, ok, ali no banco de talentos, mas também a gente tem que fazer uma outra forma que é ir direto ao ponto. Ah, eu sei que tem uma escola técnica aqui que é muito boa na região, tem recém-formados lá excelentes, então eu vou direto nessa fonte. Já divulgo, tento fazer a divulgação para chegar justamente nesses recém-formados, via a instituição de ensino. Ah, não, sou muito próximo ao sindicato, né? Então eu estou inserido no Sindicato dos Produtores Rurais. Eu sei que lá é um canal de comunicação excelente também com esse tipo de profissional. Então eu já vou diretamente nessa área para conseguir realmente ter bons resultados e conseguir recrutar pessoas que sejam alinhadas com o que eu espero, com o que eu quero para a minha empresa. Então, o recrutamento, esse exemplo, né, que eu estava trazendo para vocês é um exemplo de recrutamento externo, mas também tem o tipo de recrutamento interno, que é quando você remaneja pessoas dentro da própria organização. Então, pode ser estratégias de promoção, ou seja, eu tenho ali um plano de cargos e salários que de tempos em tempos os profissionais são promovidos, então, por mais que existam essas oportunidades, mas eu também posso criar editais internamente para remanejar esses profissionais, para ter até um processo seletivo mais transparente, né, e que todos fiquem sabendo dessa oportunidade. E no caso do recrutamento externo, tem a variável de recrutamento direto, ou seja, a própria empresa se organiza para fazer todo o processo de recrutamento e seleção, ou o recrutamento indireto, que aí eu vou contratar uma empresa especializada em recursos humanos para fazer toda essa parte de recrutamento e seleção e fazer a parte burocrática de exame admissional, de contratação, enfim, de validação se aqueles profissionais estão aptos ou não a exercerem as suas atividades dentro daquela empresa. Existem vantagens e desvantagens, né? A desvantagem de você contratar, por exemplo, um recrutamento indireto é que você vai terceirizar, né? Então a empresa terceiriza totalmente isso. Pode ser que essa empresa contratada não saiba muito bem como que é a missão da empresa, né? Os objetivos da empresa. E, por outro lado, quando você faz o recrutamento direto, você tem a desvantagem porque é mais moroso, talvez até gera mais custos do que contratar, do que terceirizar. Então, é importante. No agronegócio, o recrutamento indireto é bastante utilizado quando a empresa precisa contratar muitas pessoas, né, para um determinado período. Então, ela vai contratar a mão de obra temporária para o período de colheita. Ah, não, tem uma empresa de RH especialista nisso, ela faz tudo, já manda para nós os 200 pessoas que a gente vai precisar para auxiliar nesse período do sistema produtivo. Então, depende muito da sua necessidade. O interessante é a empresa mesclar entre essas duas coisas, né? Eu faço recrutamento direto para contratação de profissionais de nível estratégico, eu vou fazer recrutamento direto porque eu preciso conhecer a fundo, né, todo o processo e toda a trajetória desse profissional. Então, eu não quero terceirizar isso. É mão de obra operacional? Então é mais tranquilo, eu posso terceirizar, é operacional e temporário, então é mais fácil terceirizar quando for assim. Já o recrutamento misto é que vai dar oportunidade tanto para quem já é da empresa quanto quem é de fora da empresa. Então, você cria um processo seletivo contemplando vagas para esses dois perfis de pessoas no mercado. Então, aqui eu trouxe algumas imagens só para mostrar para vocês algumas técnicas de recrutamento, né, na verdade, de recrutamento de pessoas. Então, você já tem bancos de talentos que a empresa pode disponibilizar no site da empresa. Os cartazes também ainda são bastante utilizados para colocar nos sindicatos, né, para colocar em instituições de ensino, para colocar em locais de grande circulação, se for o caso. Os jornais, cada vez menos, mas ainda são bastante utilizados, né? Aquele post-it ali que tem escrito fulano, eu estou exemplificando a questão do QI, que é o quem indica, né? É muito questionado esse QI, né? Muita gente acha que é algo ruim, que é algo negativo, mas existe, é extremamente utilizado, é realmente uma técnica bastante utilizada pelas organizações,
que elas querem realmente indicação de alguém que ela confie, né? Então, eu preciso de um profissional com tais e tais características, tem alguém para indicar um profissional com esse perfil? Se esse profissional tiver uma trajetória de sucesso no mercado, ele pode realmente se utilizar bastante dessas indicações, né? Então, é muito importante vocês terem uma rede de atores que sejam integrados e que consigam facilitar a indicação de vocês para boas oportunidades. Né? Nas instituições de ensino, assim, o primeiro contato é com os docentes, né, com os projetos dos docentes. Então, a partir desse, o docente pode te indicar para um determinado projeto, para uma determinada oportunidade de estágio. Então, tudo isso é importante e é uma técnica, assim, utilizada e é bastante eficaz porque, inclusive, reduz custo e reduz, assim, a necessidade, né, de conhecer mais sobre a empresa. E você tem as redes sociais que são bastante utilizadas. A minha dica para vocês é utilizem o LinkedIn. Quem ainda não conhece LinkedIn, por favor, busque. Eu vou disponibilizar o link para vocês no nosso fórum, para vocês se cadastrarem, participarem de grupos que são relacionados ao agronegócio, oportunidades de emprego na área de formação de vocês. Vocês têm que ficar atentos para isso, porque isso vai acontecer ali, dentro dessas redes sociais, dentro de grupos de WhatsApp também que são específicos do agro, canais do YouTube que também são que as empresas cada vez mais têm inovado nos seus processos seletivos. Então, vocês precisam ficar atentos para conhecer mais sobre isso. E ali tem aquela imagem dos formandos, né, que eu trouxe para exemplificar o caso dos caça-talentos, né? Então, assim, tem vários profissionais que se especializam nessa área, que vão para as melhores universidades, né, as melhores instituições de ensino, para recrutar aqueles melhores colaboradores. Então, eles não querem nem deixar que aquele bom profissional, aquele bom estudante saia formado sem emprego, sem uma garantia de emprego. Então, ele coloca um caça-talentos ali dentro da universidade. Nos Estados Unidos é muito comum, é bem mais frequente isso acontecer, né? Então, ele coloca ali um caça-talentos em Harvard e as grandes empresas já recrutam esse futuro funcionário antes mesmo dele se disponibilizar para o mercado de trabalho. Então, tem outras questões também que podem ser discutidas. Espero que vocês tragam outros exemplos, né? Outras experiências também de recrutamento e seleção. Espero que vocês tenham aproveitado também essa aula. Então, era isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa quarta aula aqui da disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. Ficarei muito feliz se vocês trouxerem exemplos de recrutamento e seleção que vocês já participaram, se alguém já conseguiu desenvolver um recrutamento e seleção, ou seja, um processo seletivo, que também fale um pouco dessa experiência. Vamos participar e tornar a nossa sala de aula aí bem participativa e integradora. Um abraço e até a próxima.